Olá, crianças, bom dia. Bem, meus amores, essa semana a gente vai iniciar, tá? O processo de correção de atividades com as temáticas que nós já trabalhamos. Hoje nós vamos iniciar com a correção da atividade do sistema respiratório. O que vocês não podem esquecer? De tudo aquilo que nós falamos, né? Sistema respiratório. Para quê? Qual é a função do sistema respiratório? Quais são os órgãos, né, que compõem esse sistema tão importante para a nossa saúde, né? Onde o tempo todo inspiramos e expiramos ar, né, por meio do movimento do diafragma, né? Do diafragma, esse músculo aqui, e dos pulmões, aqui, onde eu falei para vocês que o pulmão tem um pulmão direito e o pulmão esquerdo, né? Quando inspiramos, ou seja, quando nós inalamos, né? Inspiramos, que significa a entrada do ar rico em oxigênio, ele entra pelo nariz e é filtrado por pelos que formam a cavidade nasal. Olha a cavidade nasal. E esses pelos, eu falei para vocês, o nome desse pelo chamado de fibrinas, não é isso? Que vão impedir a passagem de impurezas, não é isso? Então, nesse trajeto aqui, o ar também ele é aquecido. A expiração também ela pode ser feita pela boca, tá? Pela boca. Mas o que acontece, né? Esse trajeto, o ar ele não é filtrado nem aquecido. Por isso a importância, né, da respiração nasal, tá? Respirar pelo nariz. Olha aqui, na inspiração, ou seja, na entrada de ar, o diafragma ele se contrai, né? E ao distender-se, ele aumenta a capacidade do tórax, tá bom? O tórax, saber que nós já estudamos, tá? E o que vai acontecer? É isso? Onde enche-se de ar que chega até os brônquios. Olha os brônquios, tá? Depois, os bronquíolos, tá? Finalmente, os alvéolos pulmonares. Nos alvéolos, o sangue absorve, tá? Nos alvéolos, o sangue ele vai absorver o oxigênio. Aí a expiração, o que acontece na expiração? A expiração é a saída, né, de ar. O diafragma ele entra em relaxamento, ou seja, ele vai relaxar esse músculo aqui, ele relaxa. O ar acumulado ele é expulso pelos pulmões, diminuindo o tórax de volume. O ar expelido pelos pulmões ele é rico em gás carbônico, onde eu falei para vocês que tem os dois gases, o gás o quê? Oxigênio e o gás carbônico. Nos alvéolos pulmonares, o que vai acontecer? Tá? Ocorrem as trocas de gases, entra oxigênio, né, pela expiração e sai gás carbônico. Entenderam? Então vamos passar lá para o livro de atividades que eu passei para vocês, na página 153, e iniciarmos a nossa correção, né? Onde a primeira questão diz o seguinte: complete corretamente as lacunas do parágrafo. Aí diz o seguinte: o sistema respiratório ele é responsável pela troca de entre a atmosfera e o ok? Então, nessas lacunas aí, o que vai acontecer? O sistema respiratório ele é responsável pela troca de gases, onde eu acabei de falar para vocês, não é? Entre a atmosfera e o organismo. Esse organismo que envolve o quê? O corpo. Assim, esse sistema ele capta o quê? O oxigênio do ar por meio do processo de inspiração, onde eu acabei de explicar para vocês, e libera o gás carbônico do corpo por meio da expiração, ou seja, saída de ar dos pulmões. O gás oxigênio ele é utilizado pelas células, junto com quem? Com os nutrientes para a produção de energia. Então, essa lacuna aí, né, demonstra o quê? Que o sistema respiratório é responsável pela troca de gases, eu não posso esquecer, né, isso, do organismo. Assim, onde o quê? O sistema ele capta o oxigênio do ar por meio do processo de inspiração, ou seja, entrada de ar nos pulmões, e libera o gás carbônico do corpo por meio da expiração, a saída. E o gás carbônico, né, o gás oxigênio, ele é utilizado pelas células junto com os nutrientes para a produção de energia. Aí, dando sequência, na segunda questão diz o seguinte: leia o trecho abaixo e faça o que se pede. Sofia subiu uma escada, correndo e está ofegante. Isso acontece porque, em situações de intensa cavidade de atividade, nosso corpo precisa de mais oxigênio. Aí eu tenho o quê? As numerações aí, não é? Eu tenho um organismo
onde eu tenho números aqui. Eu tenho A, B e C, uns números que vão de 1 até 8. E o que vocês vão fazer? Vocês vão identificar aí. Quem é o número 1? Né? Número 1. Quem encontrou aí? Foi a cavidade nasal, né? E o 2, o que é o 2 aí? A faringe. O 3, laringe, né? O 4, a traqueia, não é isso? O 5, os brônquios. Depois vem os bronquíolos. Depois os pulmões e, por último, os alvéolos pulmonares, né? Aí vem o quê? A letra A e B representam duas partes importantes do sistema respiratório, né? A epiglote e as pregas vocais. Pesquise e responda. Vocês fizeram? Para que servem essas estruturas? O que vocês encontraram? Qual é a estrutura? Não é isso? Para que servem essas estruturas? A epiglote, por exemplo, né? Qual é a função dela? Nada mais é do que impedir a passagem do alimento da faringe para a traqueia, evitando o quê? Um afogamento. Para quem fez a pesquisa e encontrou essa resposta, acertou. Depois eu vou para o item as pregas vocais. Alguém sabe me dizer o que são as pregas vocais? Hein? É o local do que? Onde é produzida a fala, né? E nascer representa um músculo importante do sistema respiratório. Quem é? Que músculo é esse e qual a sua importância para a respiração? Já falei para vocês. Eu tenho aqui o diafragma, não é isso? Que é um músculo essencial na realização dos movimentos de inspiração e expiração. Na terceira questão, diz o seguinte, eu tenho uns gráficos que mostram a composição do ar em duas situações. Era para você analisar e responder o que pede, não é isso? Eu tenho a inspiração na primeira imagem e na outra eu tenho expiração, onde eu tenho as seguintes legendas: o verde, nitrogênio e outros gases, o azul, oxigênio e gás carbônico. Então, no item A, eu tinha que fazer uma comparação, né? Você comparar as quantidades de gás carbônico nas duas situações. O que você percebeu com isso? O que vocês perceberam com isso? Que a quantidade de gás carbônico, ela aumentou na segunda situação, porque é eliminado do corpo pela expiração. Aí na B diz o seguinte, agora faça a mesma comparação com o gás oxigênio, que está em azul, não é isso? O que vocês encontraram aí? Que a quantidade aqui, né, de gás oxigênio, ela diminuiu, porque ele é absorvido pelo corpo durante a inspiração. Não esqueçam, durante a inspiração eu inspiro oxigênio, na expiração eu o quê? Eu vou expirar o quê? O gás carbônico. No item C, como você explicaria essas diferenças, né? O que você poderia explicar aí? Que o oxigênio ele diminuiu porque ele foi utilizado pelo organismo. Já o gás carbônico aumentou porque a expiração, ela fez o quê? O que ela fez? Ela produziu esse gás, não é isso? Então, o que acontece? O nitrogênio ele não participa da expiração, da respiração. Por isso, sua quantidade permanece inalterada. Quem são os dois gases que eu não posso esquecer? Eu inspiro oxigênio e expiro gás carbônico. Então, ele não alterou o nitrogênio aí porque ele não faz parte, tá? Então, não vai ser alterado. Na quarta e última questão, diz o seguinte, a capacidade respiratória de uma pessoa, ela depende de vários fatores. Escreva um fator que pode trazer benefícios ao sistema respiratório e um que pode prejudicá-lo e diminuir sua capacidade. Não é? Quais são esses benefícios, né? Dentre eles tem vários, né? Viver em ambiente com ar não poluído e praticar atividade física com frequência, né? Auxilia muito na nossa respiração para fazer com que o nosso organismo viva o quê? Adequado, de forma saudável, né? E trazer prejuízos. Quais são os prejuízos? Fumar, a não prática de atividade física, não é isso? Conviver em um ambiente poluído, não é isso? Então, eu fiz essas duas comparações aqui. Quem encontrou essas respostas aqui, ou parecida,
né? Isso aqui nada mais é do que a correção desse assunto que nós já estudamos aqui, o sistema respiratório. E não esqueça, foi página 153 e 154 do livro de atividades na disciplina de ciências. Com isso, nós terminamos a nossa correção, tá bom? Por hoje. E a gente continua na próxima aula. Um beijo.